aqui estar meditando, continuando essa nossa meditação, do mesmo livro ao qual nós fazemos essa leitura inicial, né? Antes da gente orar, em 1 João ali, e a gente vai celebrar a ceia daqui a pouquinho, mas antes algumas considerações que são importantes para mim e para você. Nesta primeira epístola de João, ali existem muitos aprendizados para nós. Isso é muito importante para as nossas vidas. Amém? Se você já deixou aberto, já localizou aí, né? 1 João, capítulo 5. E continuaremos em alguns versículos aqui, estar explorando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem já encontrou? Encontrou, né, irmãos? Glórias a Deus. Bom, então, irmãos, faremos menção alguns continuaremos fazendo essa nossa menção, essa exploração, para que possamos continuar encontrando, né, algo para que a gente possa, então, estar nos nutrindo a nossa alma, que é tão importante para a nossa vida, que faz tanta diferença. Amados irmãos, nós chegamos a mais uma ceia, né? Louvo ao Senhor que tem nos concedido que chegássemos, né, em mais um momento de poder lembrar do seu sacrifício, poder lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós. Obrigado, irmão. Poder lembrar aquilo que Ele fez, que foi e mudou a nossa história, foi o divisor de águas, não só para a nossa vida, mas para todos aqueles que assim o recebem, né, assim o aceitam, e entendem que o Senhor ressurgiu dos mortos. Isso é maravilhoso, queridos, porque Deus nos deu essa chance, e isso é bom e maravilhoso, porque a gente também tem cumprido, né, essa incumbência do nosso Senhor Jesus. É uma determinação do Pai para que nós venhamos celebrar a ceia do Senhor. Ele disse: fazei em memória de mim. Ele disse ali através da sua palavra. Irmãos. Isso é importantíssimo porque a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos pede, né? Isso é importante. Isso é motivo também de comemorar, de alegria, porque nós temos seguido aquilo que o Senhor nos deixou. É importante lembrar que a ceia, ela faz duas coisas importantes, que é lembrar do sacrifício do Senhor, e a outra é promover a comunhão entre nós, entre os seus irmãos. Sabemos que o Senhor Jesus estava reunido com os 12 ali, e ali ele faz essa instituição desta ceia. E é importante como ele dava valor, irmãos, à comunhão, assim como ele amava todos os seus discípulos. É isso que ele quer também de nós, que nós venhamos amar também uns aos outros. E na ceia é o momento que nós temos, a qual nós repartimos o pão, a qual nós lembramos o sacrifício e fazemos menção àquilo que o Senhor Jesus fez, todos juntos, né, sempre unidos no Senhor. E perceba que desde o primeiro versículo desse capítulo 5, há coisas muito importantes e que estão conectadas, estão ligadas entre si, e a gente vai explorar um pouco aqui. Desde o primeiro versículo, você deve ter notado, e quando o Senhor ali, através do apóstolo João, diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Antes da gente continuar aqui, irmão, vamos fazer mais uma oração, para que a gente possa então continuar essa meditação. Amém? Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigado porque o Senhor está aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Pai, tem nos revelado cada vez mais, Senhor, a Tua palavra e o que o Senhor requer de nós. Senhor, eu fico feliz por também estar com os meus irmãos. Os meus irmãos entendem a Tua palavra, Senhor, é a verdade. É a única verdade, Pai, em dias como nós vivemos, conturbados, Pai. E nós estamos aqui com a palavra aberta. Eu sei, Senhor, que Tu tens todo o poder e a revelação. Eu não tenho nada, eu sou nada. Sou o menor dentre os meus irmãos aqui hoje, nessa manhã, mas o Senhor tem todo o poder e pode, com toda certeza, Pai, estar, Senhor, Pai, nos nutrindo, Pai, deste alimento tão providencial para nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que venhamos entender e possamos guardar no nosso coração e cada vez mais, Pai, colocar em prática tudo aquilo que vamos, Pai, ministrar para a Tua glória, Senhor, sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, desde o primeiro versículo deste capítulo, há uma ligação muito forte sobre coisas concernentes a que todo discípulo do Senhor precisa ter na sua mente, precisa ter como seguir, né? São essas diretrizes. E João, muito sábio e guiado pelo Espírito Santo,
ele está agora dizendo algo muito importante. Ele diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja que aqui é uma revelação muito importante para nós, pois há uma evidência, há uma prova concreta para quem se declara filho de Deus. Você percebeu com toda certeza, pois a palavra e o que o João escreve é muito claro, né, irmão? Então João, ele diz que há uma evidência, há uma prova incontestável sobre todos aqueles que se declaram filhos de Deus. É necessário o quê, irmãos? Acreditar em Jesus Cristo. É necessário acreditar em Jesus Cristo. Então, para ser filho de Deus, o que João está dizendo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, quem o gerou? O Pai, não foi? Então, também ama ao que dele é nascido. Perceba a ligação que existe, irmãos, nesse primeiro versículo. São coisas que são inseparáveis. São coisas que não há como desconectar. Perceba que se hoje eu declaro ser um filho de Deus, se hoje você se declara um filho de Deus, antes a gente precisou confessar a Cristo, não foi? Antes eu e você precisamos dar uma declaração de que nós reconhecemos e acreditamos em Jesus, que Ele morreu, que Ele ressurgiu no terceiro dia e está à destra do Pai. É uma verdade que precisa estar comigo e com você. Mas infelizmente, irmãos, há alguns que dizem que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Alguém já ouviu essa expressão? Aqueles que dizem que creem em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Jesus. Há também aqueles que dizem ser filho de Deus, mas não acreditam em Jesus. Né, irmãos? Olha só. Então, não existe isso, irmãos. Não há como desconectar uma coisa da outra. Perceba que João, ele é sábio. Ele está sob o Espírito Santo dizendo, olha, se todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus tem que acreditar em Jesus Cristo. Olha só que são evidências aqui, irmãos. Porque, irmãos, somente aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. E você também deve ter ouvido essa frase que eu já disse agora. Todos somos filhos de Deus. As pessoas dizem, as pessoas, os amigos, quem nunca ouviu alguém dizer, todos nós somos filhos de Deus. Né? Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Né? Tantas expressões aí afora nós já temos ouvido, irmãos, não é? E aí precisa entender, será que a pessoa crê em Jesus? Ou ela está falando da boca para fora que crê em Deus? Ela diz, não, eu acredito em Deus. Mas será que ela já se fez a confissão que ela precisa fazer? Que acredita que o Senhor morreu por ela? Será que ela acredita que o Senhor ressurgiu ao terceiro dia? Né? Será que ela acredita nisso? São coisas que precisam ser pensadas. Mas as pessoas, elas dizem, eu sou filho de Deus também. Eu sou filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus. Eu acredito em Deus. Mas muitos não acreditam em Jesus Cristo. Então a gente precisa ter certeza e clareza, irmão. Somente quem crê em Jesus, crê que Ele vem em carne. Somente aqueles que entendem que Jesus ressurgiu dos mortos é aquele que então tem essa credencial de ser filho de Deus, nascido de Deus. E aí, irmão, já que estamos falando isso, não custa a gente perguntar aqui, embora a gente saiba que todos aqui e eu, com toda certeza, entendam que somos todos aqui convertidos ao Senhor Jesus, né? Amém, irmão? Você precisa entender e perguntar, será que aqui existe algum filho de Deus? Tem? Tem filho de Deus aqui, irmãos? Cadê os irmãos? Oh, glória, existe, glórias ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus, irmãos, que existe aqui nesse lugar, filhos de Deus. Porque acreditam que Jesus Cristo veio, morreu e ressurgiu dos mortos. Glórias ao Senhor, irmãos. Mas muitos não acreditam nisso. Mas hoje, irmãos, nós vivemos tempos sombrios, tempos difíceis. Não é só de hoje, mas desde muito tempo atrás. Nós vemos, através da própria palavra, histórias onde pessoas que se diziam ser de Deus, mas elas não acreditavam em Jesus. A palavra está repleta, por exemplo, que se a gente for olhar a nossa Bíblia aqui, principalmente, exatamente no Evangelho de João, nós vamos ver no capítulo 8. Há um embate muito grande de Jesus com aqueles que não estavam acreditando no seu ministério. Não acreditavam que Jesus era quem era o Messias. Havia um embate, mas eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus. Então, desde muito tempo, irmãos, isso já acontecia. Não é só de hoje, nós precisamos retroceder cada vez mais lá no primeiro século e entender que já existiam pessoas que não acreditavam em Jesus Cristo, mas se diziam tementes a Deus.
Pode então, irmãos, há uma contradição muito grande, lembrando que não há como haver dissociação entre Deus e o Senhor Jesus. Então, para se ser filho de Deus, precisa acreditar em Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade, não pode mudar, é inalterado isso, irmãos. E nós vimos ali em João 8, o 41, versículo 41 e 42, que são ali, que fazem exatamente parte de uma grande diálogo que Jesus tem com os fariseus, né, com aqueles que estão ali negando Jesus, que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. O versículo 41 e o 42, o que diz ali? Olha só. Vós fazeis as obras do vosso Pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição. Eles estão dizendo, olha, nós temos um Pai, Jesus. Nós não fomos nascidos e gerados de qualquer. Nós temos um Pai. Ele está dizendo que é Deus. Eles falam, nosso Pai é Deus. O nosso Pai é Deus, Jesus. E aí Jesus precisa responder para eles. E Jesus vai direto. Irmãos. Jesus não tinha acordo. Jesus ia direto ali. E ele vai responder com muita convicção. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha só, irmãos. Então Jesus está explicando, se vocês fossem pais, se Deus fosse o Pai de vocês, certamente vocês me amariam. Certamente vocês concordariam que eu vim do Pai, pois eu não vim de mim mesmo, eu vim do Pai. Ele é quem me enviou. Então, irmãos, não podemos nos enganar. Nascidos de Deus são todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que fez com que nós estivéssemos hoje aqui celebrando mais uma ceia, irmãos. Nós estamos aqui por causa dele, irmãos. Nós estamos aqui por causa dele, somos irmãos por causa dele. Esta celebração é para ele, é por causa dele. A ceia é para lembrar o que ele fez por nós, irmãos, não é? Porque foi ele quem morreu por mim e por você. Foi ele que nos amou primeiro, meus irmãos. Para ele foi dado todas as coisas, não foi? Para ele foi dado todas as coisas. Inclusive, todo o poder foi dado para o nosso Senhor Jesus. Foi, irmãos? Mateus 28, 18, esta é a verdade enfática, que ninguém pode contestar. Porque Jesus, o próprio Jesus disse, a mim foi-me dado todo o poder, no céu e na terra. Não há como fugir disso. A ele foi dado todo o poder. É por ele, repito, que nós estamos aqui. É por ele que hoje nós estaremos celebrando a ceia. É por causa dele que nós temos, irmãos, acesso à vida eterna. É por ele, irmãos, não há como fugir disso, para a glória do nome do Senhor. Não deixe ninguém confundir os teus pensamentos. Sempre tenha consigo, não. Nem todos são filhos de Deus. Precisa crer em Jesus. Crer em Deus, tem que crer em Jesus. Acredita em Deus, crê que ele foi crucificado e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aí, mas vive por ele. Aí sim, você tem essa credencial. Eu sou um filho do Senhor. E aí, irmãos, são coisas que não adianta a gente desassociar. Porque, irmãos, Tiago 2,19, o que diz ali? Tu crês que há um só Deus? Tiago vai confrontar. Ele diz, olha, você crê que há um só Deus? E aí ele fala, fazes bem, crê. Fazes bem. E aí ele vai concluir, também os demônios o creem e estremecem. Então, acreditar em Deus, irmãos, até as entidades malignas, elas acreditam em Deus. E tremem. Elas acreditam e tremem. Mas e aí? E Jesus? Acredita? Será que acredita no sacrifício? Será que se perguntar, tá, você acredita em Deus? O demônio também acredita. Acredita em Jesus? Acredita que ele morreu? Acredita que ele ressurgiu e que ali levou todos os pecados sobre ele? Você acredita? E aí, irmãos, essa é a pergunta que precisa ser respondida por essas pessoas que se dizem acreditar no Senhor. Mas o versículo 1 ainda termina dizendo algo muito enfático também. Ele vai terminar dizendo, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem gerou Jesus foi Deus, não é, irmãos? E se você o ama a Deus, se você ama a Deus, você também ama, é o que o João está dizendo, os seus filhos, aqueles a quem foram nascidos do Senhor, não é? Então, se
Perceba essa ligação, repito, há uma ligação aqui. Se amamos a Deus, nós também amamos os seus filhos. Há uma ligação, um elo, irmãos, tudo está ali interligado. Há necessidade de compreendermos, que uma vez por todas, que não há como separarmos isso, não há como, irmãos, desassociar uma coisa da outra, está tudo interligado. Se torna filho se você crê em Jesus. Crendo em Jesus, você ama a Deus e também precisa amar os seus filhos, que dele foi gerado. Glórias a Deus. Então, irmãos, eu não posso me tornar filho de Deus sem crer em Jesus. Não consigo e não posso amar a Deus sem amar os seus filhos. Onde estão os filhos de Deus aqui hoje? Aqui estão reunidos nesse lugar. Glórias a Deus. Os irmãos estão pela internet também. Então, olha só, eu preciso crer em Jesus, eu preciso amar a Deus e também eu preciso amar os meus irmãos de batalha e que lutam com eu todos os dias para estar cada vez mais à disposição, estar fazendo a vontade do nosso Senhor, irmãos. Esta é a grande verdade, irmãos, nessa manhã que o Senhor quer cada vez mais confirmar em nossos corações. É a grande evidência e de que amamos uns aos outros, mais uma, precisa ter uma evidência. E aí o versículo 2, ele vai falar dessa evidência que precisa ter em nós. Pois não precisa ser, não pode ser só da boca para fora. Então, a grande evidência que existe, irmãos, de que nós amamos uns aos outros, de que eu te amo, que você me ama, e se nós nos amamos, há uma evidência, e ela precisa estar no nosso coração e claro para nós, porque o versículo 2 vai falar exatamente isso. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu, você, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que vivem a vida que Ele, irmãos, deixou na sua palavra. Então, todos nós então somos os filhos de Deus. E nisso conhecemos, versículo 2, que amamos os filhos de Deus, que amamos uns aos outros. Quando isso acontece, irmãos? Olha a evidência. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. É isso, irmã Maria. Quando amamos a Deus e quando amamos os seus mandamentos. Olha a evidência, é uma prova. É uma prova de que eu te amo, que nós, irmãos, nutrimos de um mesmo amor, de que nós, irmãos, não estamos aqui brincando, de que nós estamos aqui vivendo com falsidade, irmãos. Não precisamos, nós não podemos viver assim, mas precisa ter uma evidência. Quando a gente ama a Deus, quando a gente guarda os seus mandamentos. É a grande prova, meus irmãos. Esta é a grande prova. Porque, irmãos, nisto consiste, você sabe disso, os dois maiores mandamentos que está alicerçado o Novo Testamento. Qual é? É amar a Deus acima de tudo e amar ao meu próximo. Perceba que não há como desassociar. Então, João vai exatamente tocar em um ponto crucial, em um ponto fundamental para todos aqueles que são discípulos do Senhor. E ele vai falar, então nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mateus 22, 37 a 40. O Senhor Jesus dizendo exatamente sobre isso. Qual é o mandamento maior? Ele está dizendo ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus está dizendo. E aí o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, o Senhor diz, dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse, irmãos. Então, são as maiores evidências de que amamos os filhos de Deus, irmãos. Estas são as maiores evidências. Quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, e João confirma isso. E quando a gente cada vez ama mais o nosso Deus. São evidências que não podem sair dos nossos, irmãos, corações. E há quem diga, queridos, que isso é muito difícil. Há quem diga que é impossível, não é? Há pessoas que dizem que isso não tem como ser feito. Aqueles que vão colocar muitos empecilhos, barreiras. Aqueles que vão colocar muitas coisas e que, não, isso é muito complicado de se fazer, não tem como fazer. Há muitos que colocam empecilhos, barreiras. Há muitos que dizem impossível. Há muitos que dizem não tem como fazer. Mas quem escreve esta carta, irmão, ele tem prioridade. Ele tem, irmãos, condições de falar. Por quê, irmãos? Você também deve saber que João, ele é conhecido como o discípulo amado, né? João fala muito sobre amor. João fala muito sobre o amor que
o Senhor tinha para com ele e ele também. João, irmãos, é aquele e que a palavra diz que estava ali na ceia do Senhor, ele reclinado então no peito do Senhor Jesus. Perceba que João, ele tem condições de falar, porque ele, irmãos, recebeu muito amor, porque ele também amou o nosso Senhor Jesus. E aqui, a passagem que fala no seu mesmo livro, se você tiver aberto no Evangelho de João também, você vai ver ali que no momento em que Jesus diz que iria um deles trair, ali o apóstolo Pedro, né, faz direção e menção para que João pergunte para ele quem é. E nesse exato momento, aí é enfático dizer que inclinando-se ele sobre o peito de Jesus. Vamos ler ali, ó, 23 ou 25 de João 13. Diz assim, irmãos, aí os irmãos vão achando. Ora, um de seus discípulos a quem Jesus amava, João, estava reclinado no seu seio, no seio de Jesus. E então Simão Pedro fez sinal para que este perguntasse para aquele homem, aquele a quem falava, né? E inclinando aí João, o que faz? Ele faz esse movimento. Ele inclina-se sobre ele, o seu peito, no peito de Jesus. Ele se inclina, então ele coloca a cabeça no peito do Senhor Jesus e ele pergunta, Senhor, quem é? Né? Embora não exista o nome aqui, mas todos enfáticos historiadores dizem que é aquele que escreve esse evangelho, João, né, irmãos? Mas a gente também tem que falar aqui, embora não exista aqui o nome do João, mas todos colocam ele como aquele que declinou no peito do Senhor Jesus. Então, irmãos, Pedro, voltando-se para o que viu e que o seguia, aí já é João 21 e 20, né? Mais uma evidência, né? Porque ali, mais uma evidência de João 21, no último capítulo de João, há mais uma referência que é importante a gente ler. Ali, João 21 e 20 também. E Pedro, voltando-se, via e o seguia aquele discípulo a quem, mais uma vez, Jesus amava. Mais uma vez a referência, e a quem na ceia recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem que há de trair? Então, queridos irmãos, olha só, são evidências de algo que nós estamos colocando aqui. Então, perceba que João, ele tem isso dentro do seu coração, um amor muito grande. Então ele tem condições de falar sobre isso na sua carta. E ele vai confrontar, irmãos, todos aqueles que acham impossível aquilo que ele está dizendo, que acham impossível guardar os mandamentos do Senhor. Ele vai confrontar todos aqueles que acham que existem obstáculos, que não conseguem. Ele vai confrontar exatamente no versículo 3 da sua carta. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, né? Quem falou? Os seus mandamentos não são pesados. E João, irmãos, ele está dizendo, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Está vendo, meus irmãos? Não é difícil e nem pesado. Guardar os mandamentos do Senhor. Não é difícil e nem pesado, João está dizendo. Não é pesado guardar os seus mandamentos. Nunca se esqueça disso, queridos irmãos, porque, afinal de contas, ele foi quem nos amou primeiro. Nós não amamos ele, foi ele que nos amou primeiro. Perceba? E quando se ama primeiro, quando se faz algo, irmãos, quando se faz algo por nós, mesmo a gente não o amando, fica sempre, irmãos, mais fácil a gente amar, porque ele morreu a nossa morte, ele fez tudo por mim e por você. Então, por isso que João está dizendo, não é pesado guardar os seus mandamentos. Então, irmãos, entendamos nessa manhã, os filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus. As evidências precisam acontecer, que somos filhos de Deus é quando cremos no Senhor Jesus. Nós temos uma evidência de que nós somos irmãos e que nós amamos os irmãos quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E até agora nós falamos sobre quem são os verdadeiros filhos, suas evidências e como nós precisamos provar o amor para o próximo, guardando, claro, os seus mandamentos. Mas é preciso dizermos que João também enfatiza algo muito importante ainda, que quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus, irmãos, não tem nada a perder também, né? Os filhos de Deus não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ou tem? Quem é filho de Deus tem algo a perder? Não, né? Não tem nada a perder. Quem é filho de Deus não tem nada a perder. Você sabe que Jesus venceu, não foi? Jesus venceu.
Jesus venceu, João 16:33, no último versículo do capítulo 16, Jesus está dizendo para os seus discípulos, tendo dito isso, para que em mim tenhais paz. Aí ele fala que nós teremos muitas aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aí ele conclui, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos. E assim como Jesus venceu, você também, que é filho de Deus, vai vencer. Essa é uma verdade, irmãos, que não pode sair do meu coração e nem do teu coração, porque o João, no versículo 4 seguinte ao 3, ele vai falar exatamente isso, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, as coisas, irmãos, estão todas ali concatenadas e explícita para mim e para você. Glórias ao Senhor, irmãos. Eles precisam explicar também, porque hoje as coisas estão invertidas demais, né, irmãos, em nossos dias. Porque o mundo diz que vencer é o quê? Ser rico é ter um carro do ano importado, ser rico é ter uma conta bancária muito extensa, ser rico é fazer várias viagens para o exterior, né? Então vencer é isso para o mundo, é ser bem sucedido, né? Vencer para o mundo é isso. Vencer para o mundo é, cada vez mais, ser famoso. Vencer para o mundo é ter mansões, carros importados. É isso que é vencer para o mundo. E vai viajar para todos os lugares. O mundo vai dizer que vencer significa isso. Não é, irmãos? Vencer significa ter cada vez mais nesta terra. O mundo diz isso, mas a Bíblia fala ao contrário, que vencer é completamente o oposto do que o mundo está dizendo, né, irmão? Então, quando a Bíblia fala em vencer, como diz que Jesus venceu, é algo muito maior, irmãos, do que coisas terrenas, do que coisas que estão aí e que o mundo cobiça cada vez mais, as pessoas cobiçam. Então, quando a Bíblia diz que vencer, e fala em vencer como Jesus venceu, é sobre vencer a morte. Ô, glória! Então, Jesus, nós sabemos que venceu a morte, irmãos. Venceu, ele venceu a morte, ele tem a chave do inferno também, ele tem tudo, irmãos, ele está tudo sobre ele tem tudo, irmão, todo o poder está com ele. Jesus venceu, ele ressuscitou também, ele foi o primogênito, irmãos, dos mortos, ele ressurgiu, queridos irmãos. Então a palavra está dizendo que quem é filho também vai vencer. João está dizendo no versículo 4. Você está acompanhando, você sabe aí. Porque todo que é nascido de Deus, os filhos de Deus, vencem o mundo. Glórias a Deus. Esta é a melhor vitória que alguém pode alcançar, irmãos. Não é carro, não é dinheiro, não é fama, não é viagens. A melhor vitória, a maior e melhor vitória que alguém pode alcançar é entender que nós vencemos, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Então, queridos irmãos, olha só, nós vencemos. Então, se somos filhos, perceba que há toda uma sequência que precisa ser seguida. Há aqueles que dizem ser filho, mas é filho de Deus, mas não crê em Jesus. Mas hoje eu e você cremos em Jesus, amém? Então, se cremos, ele venceu. Assim como ele venceu, João está dizendo, nós também, no versículo 4, vamos vencer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, irmãos. Glórias a Deus. A vitória sobre a morte, irmãos, nós teremos também. Porque, irmãos, nós vamos deixar um corpo limitado. Você sabe o que é um corpo limitado, queridos? Um corpo limitado é todos os dias ter que depender de alimento para sobreviver. Um corpo limitado é a gente, irmãos, contrair doenças. Um corpo limitado é a gente ficar fraco. Um corpo limitado é a gente estar à mercê de tudo aí, irmãos. E daqui a pouco ficamos enfermos, capazes de nós nem conseguirmos levantar da cama. Isso é limitação humana. Mas daqui a pouco nós estaremos, irmãos, recebendo um corpo incorruptível. Oh, glória, irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos. É o que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15. Abra comigo. Ali, Paulo dizendo aos Coríntios no capítulo 15, no versículo 54 ao 57, porque ele está dizendo exatamente isso, irmãos. Toda a limitação vai ser suplantada por um corpo incorruptível. Todas as nossas fraquezas, tudo que nós temos hoje, tudo que sofremos, será suplantada por algo muito maior, queridos irmãos. E isto é a vitória que o Senhor nos dá em nome do Senhor Jesus. Perceba, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 ao 57. Ele está dizendo, e quando isso que é corruptível, e ele está falando sobre a nossa condição, o nosso corpo que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade,
e isto que é mortal, olha só, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Estão acompanhando? Amém? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? E aí ele faz aí, ele zomba, ele faz ali, ele fala algo importante ali, interessante. Onde está a morte, ô teu aguilhão? Glória. Onde está o inferno, a tua vitória? São duas perguntas. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas aí foi Deus aí que fez por nós. Graças a Deus, queridos irmãos, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Oh, glórias a Deus. Aleluia, irmãos, aleluia. Quer mais uma prova? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. E aí há uma preocupação dos que vão dormindo no Senhor, e existia essa preocupação, mas Paulo vai tranquilizar a todos, porque Paulo ele tem o Espírito Santo e ele, irmãos, está ali justamente para então falar coisas concernentes ao nosso Senhor Jesus. Mais uma prova, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, você esteja atento a esses versículos, porque eles, irmãos, são muito importantes para a nossa jornada, são muito importantes para que eu e você, irmãos, alicerce cada vez mais a nossa fé no Senhor, cada vez mais estejamos convictos disso, queridos irmãos, esteja convicto dessas palavras, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali o versículo 13, até ali os versículos até o 17 ali, olha só que coisa importante, meus irmãos. Capítulo 4. Glórias a Deus. Todos acharam aí? Importante a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses. Amém? Todos acharam? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Então, perceba, para que não vos entristeçais. Então, havia uma tristeza, como os demais, irmãos, que não têm esperança. Paulo está dizendo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, glória a Deus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E Paulo está dizendo, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Glória, irmãos, ao Senhor. Aí Paulo está dizendo, os que estiveram vivos, não vai preceder quem dorme, porque os mortos ressuscitarão primeiro, irmãos. Glórias a Deus. Então, e se ressuscita, assim como o Senhor Jesus ressurgiu, também nós vamos ressurgir. Se estivermos dormindo, nós estaremos ressurgindo. Então, irmãos, a vitória está sobre a morte. Nós vencemos e vamos continuar ali, nos encontraremos com o nosso Senhor. Olha só que coisa importante, que vitória que nós vamos ter. Essa é a verdadeira vitória, irmãos. Essa é a verdadeira vitória que eu e você poderíamos ter. A vitória sobre a morte. A vitória, irmãos, sobre aquela que, irmãos, estava sobre todos nós, a condenação, a morte. Mas hoje, irmãos, nós podemos dizer que o nosso Senhor nos deu, irmãos, esta vitória. Assim como Ele venceu, nós vamos também vencer. Amém, irmãos? É sobre isso, irmãos. Infelizmente, não é todos que creem nisso. Infelizmente, há muitos, principalmente irmãos nossos de fé, que não conseguem compreender. Aos olhos carnais, é uma dificuldade, e é difícil mesmo. Mas saiba que Jesus venceu, irmãos, por algo que Ele tanto ensinou na terra. Mas os ouvidos não estavam interessados em ouvir. Muitos estavam ali, entravam por um ouvido e saíam para o outro. Mas perceba que Jesus tanto ensinou sobre isso. Jesus venceu porque Ele tinha consigo algo. Ele ensinou algo e é importante eu e você frisar aqui. E o que está faltando hoje em nossos dias é exatamente isso, irmãos. Para acreditar nessas coisas, para acreditar que daqui a um tempo o Senhor vai voltar. E esse tempo está chegando e Ele, irmãos, vai buscar a sua igreja. Embora muitos já tenham desistido, embora muitos tenham fracassado aí, muitos tenham se sucumbido e não acreditam mais. Ele vai voltar sim, creia nisso. Não deixe que o mundo venha te cegar.
Ele vai voltar. E uma palavra muito pequena que faz toda a diferença na vida de um cristão, de uma cristã. E mesmo é a mesma que João aqui termina o versículo 4, irmãos. Glórias a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Oh, glórias a Deus. É a fé, irmãos. Jesus ensinou tanto sobre fé. Jesus falou tanto sobre fé com os seus discípulos. E Jesus deixou na sua palavra tantos ensinamentos, irmãos, necessários para mim e para você ter fé. E é a fé quem vai fazer a gente vencer, irmãos. Glórias ao Senhor. Só aqueles que têm fé é que vão vencer. Jesus venceu, irmãos, na fé, naquele que estava lá em cima. E ele fez tudo, porque ele falava, olha, Jesus, Senhor Deus, me enviou e eu vou cumprir, porque eu acredito nele e eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, porque eu não venho de mim mesmo, mas venho do meu Pai. Jesus tinha fé em Deus, irmãos. É a mesma fé que João termina. O versículo 4 deve estar sobre todos nós. A vitória de quem vence o mundo está na fé. A nossa fé, queridos irmãos. Glórias a Deus. Se nós tivermos fé nele, nós vamos vencer. Irmãos, fé e amor não se separam. E a palavra de Deus é enfática. Fé e amor. Você está vendo esse capítulo 1, capítulo 5, você vê, são coisas inseparáveis. Porque quando nascemos de Deus, irmãos, o Espírito Santo derrama o amor de Deus sobre nosso coração. Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Glórias a Deus. Perceba, não há desassociação. Esperança, você sabe, é um atributo da fé. E o amor a qual nós estamos falando aqui, a qual o próprio João está escrevendo. Irmão. Essas duas palavras, elas estão juntas. Não tem como separar, irmãos. Elas vão fazer a gente vencer. Fé e amor. Elas vão fazer com que a gente chegue lá na glória eterna. Amém, meus irmãos? Tanto é que o versículo 5 do capítulo 5 vai terminar dizendo: quem é que vence o amor, o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta que ele faz, mas é aí que você precisa responder. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, os irmãos estão acompanhando pela internet, entenda isso. Que nós devemos, irmãos, estar realizando cada vez mais, fazer menção da palavra de hoje em nossos corações. As coisas não se desassociam, embora o mundo desassocie muitas coisas, e você não. Há uma compreensão de que devemos ter, de que se nós dissermos que somos filhos de Deus, e não reconhecermos o soberania de Deus, do nosso Senhor Jesus, a quem foi dado todo o poder, a quem foi dado toda a autoridade, a quem foi dado para ele a chave, a quem foi dado para ele o poder de nos julgar. Se nós nos negligenciarmos Jesus, não há como ser filho de Deus. Entenda isso. E se eu e você hoje somos filhos de Deus, sim, eu creio em Jesus. Se eu e você entendemos que é ele quem vai nos julgar, que o poder está sobre ele, é ele que detém de toda a nossa história, a nossa vida. Se assim nós entendemos isso, nós então devemos entender também que nós precisamos amar uns aos outros. E o amor a Deus faz com que eu ame o meu irmão, a minha irmã que hoje está aqui, que está pela internet. E se eu amo o meu irmão, eu também amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos no coração. Não só guardo, mas também pratico eles. Praticar o quê? Os dois maiores mandamentos, a qual o próprio Senhor Jesus disse: amar a Deus e amar ao meu próximo. Irmãos, são verdades, são claras na palavra. E eu e você não venhamos fugir desta palavra, irmãos. Venhamos fugir disso, porque é assim que o Senhor deseja e quer para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Que você possa ficar de pé comigo nessa manhã. E Deus, saiba que Deus, com toda certeza, se alegra daqueles que são seus filhos e que compreendem e que entendem que Jesus é tudo. E que Jesus é aquele que foi quem morreu por nós, que cumpriu tudo aquilo que o nosso Senhor determinou e ali fez por amor a todos nós. E hoje eu e você podemos então hoje celebrar e lembrar daquilo que ele fez por nós. Lembrar do seu sacrifício. Lembrar que ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Nunca se esqueça, tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer se tivermos fé. Embora a fé tenha ficado escassa em nossos dias, eu e você precisamos cada vez mais aumentar esta fé. Aquele homem que viu Jesus pediu para ele: olha, até quando vocês vão ter eu sobre a face da terra? Ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então, irmão, se há uma falta de fé hoje entre mim e você, a necessidade de nós reforçarmos
a fé e pedir para Ele, Pai, você, o capítulo inteiro aqui fala sobre fé também, né? Jesus disse, olha, através de João, ele está dizendo sobre fé, sobre acreditar, pedir realmente, e ali se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Então, se houver falta de fé em você, a necessidade hoje de você pedir ao Senhor, Pai, me aumenta a minha fé. Eu não consigo ter fé para acreditar que isso é possível, que vai acontecer na minha vida. E o Senhor, irmãos, com toda certeza virá com o seu Santo Espírito sobre você e vai ali te encher de uma fé tão grande que você, irmãos, vai estar destemido e vai dizer, realmente, Ele existe, Ele é real, Ele vai voltar. Irmãos, não dê ouvidos ao que o mundo está dizendo, nem até pessoas que professam a fé, dizendo, será mesmo que Jesus vai voltar? E aí já perderam a fé. Já perderam a fé. E perceba, irmãos, aí aquela dúvida entra no teu coração também. E você pensa consigo, é mesmo, será mesmo? Não deixe que isso aconteça. Não permita que a dúvida entre no teu coração. Não permita, queridos irmãos, que isso venha entrar no teu coração capaz de você desanimar de tal maneira que abandone a fé no Senhor. Não. Hoje o Senhor tem te dado esta palavra para que você coloque no seu coração e diga para você, diga para o Senhor que sim, o Senhor vai voltar, eu sei. Como essa luz que me ilumina aqui hoje, o Senhor vai voltar. O Senhor morreu por mim, o Senhor ressurgiu ao terceiro dia e com certeza virá nos buscar. Amém, meus irmãos?